sobre a estrutura ainda da PNC LGBT, um dos pressupostos são as práticas educativas nas redes de serviço, né, que possam levar à promoção de saúde de pessoas LGBTQIAPN+, né? Que aspectos que tu consideras bem importantes para a formação de profissionais de saúde que atuam nos diferentes níveis de atenção do SUS? Em primeiro lugar, eu acho que essa temática de gênero, de orientação sexual, sexualidade, ela deveria estar em todos os cursos técnicos e superiores. Todos. Seja na área da saúde, seja em qualquer outro, né? Para mim, esse é o primeiro ponto. E eu acho que quando a gente fala em trabalhar com os profissionais de saúde, estou pensando agora na atenção primária, por exemplo, é importante que a gente pense em metodologias ativas, né? Não adianta, por exemplo, eu identifiquei que determinado serviço de saúde, a gente está observando que tem algum problema de acesso, as pessoas estão sendo mal atendidas. Eu não posso chegar lá e só fazer uma reuniãozinha e dizer, olha, existe uma política, vai entrar por um ouvido e ser pelo outro. Não posso também, vamos fazer uma capacitação. Na verdade, todo mundo é capaz, né? A gente tem que tentar pensar em colocar essas pessoas em situações que elas possam pensar naquele momento como que elas podem mudar a sua atitude. Eu posso comentar rapidamente uma experiência que a gente teve na secretaria, antes da gente ter a política municipal de saúde LGBTQIA+, a gente percebia essa dificuldade já, principalmente das mulheres trans e travestis nos serviços de saúde, né? A dificuldade de acesso, não respeitavam o nome social, mesmo tendo lei estadual, mesmo tendo normativa do SUS. E nós contratamos uma atriz cisgênero, que fazia o papel de uma travesti. Em primeiro lugar, é importante destacar que ela era cis, por quê? Porque nós não quisemos contratar uma atriz travesti ou transexual, porque nós sabíamos que essa atriz passaria por situações muito desagradáveis, como não deixarem ela passar na porta, ela sendo puxada pelo braço, ouvir gracinhas, né? Mas então, como que era a metodologia? Era uma metodologia que a gente chama Teatro Fórum, né, do Boal, do Augusto Boal. Nós, previamente da secretaria, pedimos uma reunião com determinada unidade de saúde, e nós fizemos isso em 85% das unidades de Porto Alegre em 4 anos. Nós pedimos uma reunião com aquela unidade e ninguém sabia o que ia acontecer. E nós chegávamos um pouco antes com a atriz, e ela entrava na unidade trazendo dificuldades, como ela não era da região, ela não tinha documentos, ela se dizia profissional do sexo, e aí a gente via como que ela era atendida, e depois ela nos contava, na saída, e aí nós voltávamos com ela para a reunião. E aí foi muito interessante, porque a gente percebeu, assim, muitas unidades tratando como deve ser, né, tratando com dignidade, respeitando o nome social, não tinha documento, ok, a gente dá um jeito, mas a gente também passou por situações, como eu falei, muito delicadas, inclusive, teve uma situação que ela ficou com o braço roxo da pessoa que estava na portaria tirá-la, para ela não entrar na unidade, né? Então, era um momento quando nós voltávamos para essa reunião, ela contava como tinha sido o atendimento, e a partir daí a gente ia discutindo, as equipes iam trazendo também, olha, aqui a gente não tem ninguém que seja LGBT, não tem ou não perguntaram, né? Então, começa uma reflexão que vem de dentro, que parte deles, a gente é como se fosse o estopim para a discussão, e depois a gente traz as questões teóricas e tal, mas junto em serviço, no local de trabalho e a partir de uma situação que foi propiciada pela chegada desta atriz travesti, né? Foi muito interessante, os resultados foram muito legais. Acho que esse é um bom exemplo de entender que as ações educativas, né, pressupostas por essa política e como outras tantas, né, tem que se articular com serviços e não pensar
capacitação, ou seja, né, jogar, né, para outra esfera aquilo que pode ser feito em articulação com os próprios serviços, né? Eu já vi muita capacitação que não deu certo também, né, Alexandre? Tipo, vamos colocar 500 pessoas numa sala e trazer pessoas LGBT para falar. Nem sei, sabe? Fica. Tem que ter diálogo, tem que ter reflexão, não pode ser palestra. Ah, vou dar uma palestra, vou mostrar uma apresentação em PowerPoint. Tem que fazer sentido para quem está ali, né? Para quem está ali participando, ouvindo, conversando. Então, por isso que a gente diz que tem que ser uma metodologia ativa, né? Neste caso, a gente usou uma metodologia bem criativa, que foi o Teatro Fórum, que pode ser reproduzido de diferentes maneiras, né? Pode ser um jogo, uma conversa, enfim. Acho que é importante, enfim, procurar outras metodologias ativas além daquelas tradicionais para que elas façam sentido realmente, né? E na tua fala, há pouco, quando tu comentaste ali da questão dos cursos, tu disseste, né, que questões de gênero e sexualidade deveriam perpassar todos os currículos, não só os currículos de cursos da área da saúde, né, se a gente pensar em ensino superior, né, e se a gente pensar também, fizer uma reflexão sobre a própria discussão, de certa forma até recente, sobre o Plano Municipal da Educação e as batalhas em torno de gênero nos planos municipais de educação, eu queria te ouvir um pouquinho, assim, sobre o que tu considera importante para essas pessoas, futuros profissionais da saúde, né, futuras profissionais da saúde, que seja abordado durante a formação, né, talvez num curso de nível técnico, um curso de nível superior. Eu acho que trabalhar um pouquinho mesmo a teoria de gênero, sabe? Que não é ideologia, né? É teoria do gênero. Que o gênero ele é construído porque nós vivemos numa sociedade que, entre aspas, ela é azul e rosa, né? Quando uma criança nasce, a gente já tem toda uma expectativa, né? Se é menino, como que essa criança vai ser, se é menina, que tipo de roupa ela vai usar. A gente tem várias expectativas. Só que o mundo não é rosa e azul, né? A gente foge muito daquilo que a sociedade espera. Então, eu acho que é importante as pessoas entenderem que gênero é uma construção que vai além da questão biológica, natural, né? E que faz parte da diversidade humana, nós somos todos muito diferentes. Então, acho que é importante. Importante entender também que gênero é diferente de orientação sexual, né? Não é porque eu sou uma pessoa, por exemplo, trans, que eu não posso ser uma lésbica, um gay, né? Eu acho que é importante isso, mas eu acho que o principal é que as pessoas entendam que elas estão lidando com outras pessoas que são diferentes de nós, mas nem por isso elas são menores ou elas são piores, né? Faz parte da diversidade humana. Então, eu acho que a gente precisa ter a mente aberta, né? Eu jamais posso pensar, eu não sei lidar com esse tipo de gente, mas que gente, né? Que esse tipo de gente é qual? Né? Eu acho que basicamente é isso, né? É que os profissionais de saúde também eles possam ter empatia, se colocar no lugar do outro. Se eu tivesse naquela situação, será que eu gostaria de ser maltratado? Será que eu gostaria de sofrer algum tipo de agressão, seja verbal, seja psicológica, enfim, né, não ser tratado com dignidade, eu acho que é mais ou menos isso, né. Não acho que seja difícil, eu acho que é bem possível. Comentaste também, assim, desde o início, né, essa observação que foi fundamental para a criação, né, das ações no município, né, que tu tivesse experiência, dada a dificuldade de acesso e, de certa forma, também de permanência de pessoas trans e travestis nos serviços de saúde, seus diferentes níveis, né? Então, a gente queria te ouvir, assim, para a gente já, né, pensar um pouco, que alguns municípios brasileiros, Porto Alegre acredito que seja um, criaram, né, em nível de atenção primária em saúde, serviços específicos que são direcionados para pessoas trans e travestis. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre a tua experiência nesse tipo de ação estratégica de gestão em saúde. Em Porto Alegre a gente criou um ambulatório trans dentro da atenção primária, né, hoje ele por que foi na atenção primária? Porque aqui em Porto Alegre, para que a gente chegue a uma consulta especializada, primeiro tem que passar pela atenção primária. E se esse ambulatório tivesse na atenção especializada, as pessoas não acessariam, porque se elas não acessam a atenção primária, né?
Inclusive, a gente chama de ambulatório trans, mas ele foi criado, na verdade, como uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde Trans. Eu me dei conta disso porque, certa vez, eu estava conversando com uma travesti que encontrei na rua, e ela me disse, hoje eu estou indo lá no postinho. Eu, que postinho? Estou indo no postinho trans. Eu achei muito bonitinho. Então, na verdade, assim, nós, em Porto Alegre, tivemos a experiência de ter um ambulatório, que a gente chama, né, ambulatório trans na atenção primária. E estava na nossa política, lá em 2017, lá em 2018, que nós teríamos outros ambulatórios de referência em outras regiões da cidade. Isso é importante pelo seguinte: esses ambulatórios de referência, e aí pode ser também, poderia também ser dentro de um centro especializado, mas eu ainda acho mais interessante que seja na atenção primária. A gente pode ter um ambulatório que pode ser referência para aquela região, que pode matriciar as outras unidades de saúde. E, a partir daí, à medida que as unidades de saúde vão se apropriando das especificidades, uma delas, por exemplo, quando nós fizemos nosso ambulatório, não havia um protocolo, por exemplo, de hormonização para pessoas trans. Nós fizemos o nosso próprio protocolo baseado em 3 protocolos, né? O protocolo de São Paulo, de Buenos Aires, aliás, de São Paulo, do Uruguai e de Florianópolis, né? Então, é importante que esteja na atenção primária, porque à medida que a atenção primária entende que todas as pessoas que procuram, elas têm que ser atendidas na sua integralidade, eu não vou precisar mais ter um ambulatório específico. Essa é a ideia, né? São Paulo foi assim. O estado de São Paulo, em 2011, a cidade de São Paulo abriu o primeiro ambulatório de atendimento específico para pessoas trans, dentro do Centro de Referência e Treinamento do CRT de São Paulo, que é um serviço estadual, e depois foi ampliando, e foi fazendo isso, né? Eles criaram ambulatórios no centro da cidade, aí depois esses ambulatóriozinhos foram sendo referência, e hoje, né, ele está mais, digamos, espalhado pelas outras unidades, né? Mais pulverizado, como deveria ser, né? Acho que essa que tu falas agora é bem importante para a gente entender essa aprendizagem coletiva, né, de buscar experiências de municípios, né, que vão, enfim, criar estratégias dentro do âmbito da política para ter um atendimento mais adequado da população trans, né. E agora, para a gente finalizar, a Simone, a gente tem, como tu falaste no início, né, quando, né, brevemente falou da construção da política, um pouco mais de 10 anos, né, da publicação do documento. Então, na tua opinião, assim, de que forma, né, que tu vês que avanços que a gente poderia dizer que já foram conquistados nesses pouco mais de 10 anos e que desafios que ainda permanecem? Olha, eu acho que tem um avanço que a gente precisa falar, que não é só um avanço brasileiro, né? O avanço, principalmente em relação às pessoas trans, que é ter a retirada da transexualidade dos manuais de doença mental. Eu acho que essa é a primeira coisa, porque isso facilita muito atender as pessoas trans quando elas precisam de harmonização, porque até 2018, né, quando ela saiu desses manuais de doença mental, as pessoas precisavam ter um laudo para fazer do seu corpo o que elas desejam, né? Eu acho que o avanço, então esse é um avanço que foi um avanço mundial, que também foi proveniente de uma luta mundial também, diversos países junto ao OMS. A gente tem muitos desafios, né? A gente tem ainda muito preconceito, muita discriminação, então a questão da saúde, ela está refletida, mas ela vem também junto, concomitante com a questão da educação, com o trabalho nas escolas, né? Não é só lá na unidade de saúde, porque quem trabalha na unidade de saúde, que tem essa dificuldade de atender pessoas LGBTQIA+, ela traz, às vezes, entre aspas, de casa, né?
do seu círculo familiar. Ah, eu não convivo com lésbicas, eu não convivo com gays, eu nem sei como é que eles são. Então, a gente acaba trabalhando muito dentro de uma caricatura daquilo que a gente vê na televisão, na mídia, nos videozinhos, né, na internet, enfim. E o interessante seria que todos os municípios, por menor que sejam eles, pudessem ter uma política municipal de saúde integral LGBTQIA+. Muitos municípios acabam aliando a saúde LGBTQIA+, apenas com as questões ligadas ao HIV, né? Então, a saúde integral, ela vai muito além das questões do HIV. E no nosso município, né, em Porto Alegre, o HIV não está ligado diretamente às pessoas gays, nem às pessoas trans. Aqui, em Porto Alegre, a gente tem um número muito maior de mulheres cis, heterossexuais, que vivem com HIV do que as pessoas LGBT. Acho que é mais ou menos isso, não sei se consegui responder. Eu acho que sim, acho que são propostas em propostos vários pontos para nossa reflexão, né? Então, Simone, a gente vai agradecer a tua participação, acho que é sempre importante a gente ouvir de diferentes experiências, né? Tu citaste, né, a importância dessa construção coletiva, de pensar a participação social e de ver as pessoas de uma maneira integral, né, para combater preconceito e ter uma melhor qualidade de vida para todo mundo, mas aqui especificamente, né, para a população LGBTQIA+, que é o foco aí do nosso bate-papo nesse podcast. Então, te agradecer a oportunidade de ter aprendido contigo. Eu que agradeço. Muito obrigada, um abraço.